a diferença entre socialismo e comunismo? Quem é contrário ao sistema capitalista é chamado de comunista ou socialista. Isso geralmente causa muita confusão, não é mesmo? Mas vamos às explicações. O comunismo não existia quando Marx escreveu o Manifesto Comunista. O que Marx fez foi dar ao comunismo um programa político, um sentido histórico e uma orientação política. Naquele momento, o comunismo era uma maneira de designar um conjunto de doutrinas e, sobretudo, de intenções expressas por grupos de operários e alguns intelectuais que se propunham a subverter, revolucionariamente, a ordem das coisas existentes. O socialismo também era uma palavra existente, mas tal qual posteriormente se colocou o socialismo como uma fase anterior ao comunismo, isso não aconteceu naquele momento. Eram duas doutrinas diferenciadas. O socialismo até 1848 correspondia a algo bem diferente do comunismo. Em geral, eram chamadas de socialistas todas as pessoas que tinham algum tipo de preocupação social ou que propunham planos de reforma social para que a miséria extrema que a Revolução Industrial tinha provocado na Inglaterra e que começava a se alastrar em todos os países da Europa continental, principalmente naqueles em que a Revolução Industrial começava a se desenvolver. Eram planos de reforma social ou posicionamentos políticos em prol de uma sensibilidade social maior por parte das autoridades. Portanto, todas as pessoas que compartilhavam desses posicionamentos políticos eram chamadas de socialistas. O socialismo era uma doutrina oriunda das camadas sensíveis da burguesia e, eventualmente, da pequena burguesia. Nos princípios do comunismo, Engels se referia ao socialismo como uma tentativa de se renovar uma ordem de coisas que está podre em sua própria base. O comunismo, ao contrário, era uma doutrina oriunda das camadas mais baixas da sociedade. Era equivalente a uma ordem de coisas em que não houvesse a exploração do homem pelo homem. Embora suas formulações não deixassem claro e como, através de quais vias e métodos, se poderia chegar a tal ordem, comunismo seria derivado da comunidade dos bens, na abolição da propriedade privada. No socialismo haveria a manutenção dessa propriedade privada dos bens, mas com leis sociais que mitigassem os extremos da pobreza, miséria e opressão que essa ordem produzia. O comunismo, por outro lado, seria a subversão da ordem existente, eliminar a propriedade privada. Os meios de produção da riqueza social seriam propriedade comum de toda a sociedade, eliminando a exploração. Antes do Manifesto Comunista, já tinham sido publicados pelo menos 4 manifestos socialistas. Isso mesmo. Dentro dos grupos operários e das camadas oprimidas da sociedade que se propunham genericamente chegar a essa ordem de coisas, foi constatada a necessidade de tornar explícito, para além das declarações e intenções, um programa histórico e político, que tornasse o comunismo não apenas uma palavra, mas um programa político real. O primeiro fator que convergiu na reação do Manifesto Comunista foi a evolução da classe operária consciente em direção da necessidade de se formar um objetivo histórico. Mas aí já é outra história. Até a próxima!